Tudo bem, gente? Bom dia. Uma ótima segunda-feira a todos. Vamos lá, iniciando mais um módulo. Iniciando o último módulo do ano. Importante eu ressaltar aí, tá bom, gente? Que o nosso módulo vai até dia 19 de dezembro. Tá? A matéria vai até dia 19 de dezembro. Certo? Então nós estamos aí no módulo de internet. Começando hoje o módulo de internet. Tá? É um módulo que a gente vai mexer aí com... Vai conhecer, né? A sua história. Vamos conhecer aí estrutura técnica, né? Estrutura física técnica. Para a gente poder utilizar aí essa tecnologia maravilhosa que é a internet. Né? Infelizmente aqui no Brasil a gente engatinha ainda nessa questão de internet. Se o Brasil não correr aí, não correr atrás, né? O Brasil, em vez de criar, né, ser um criador de tecnologia 5G, né, vai ser um comprador, né? Vai ser um exportador de tecnologia 5G aí, em vista de dois países principais aí, Estados Unidos e China, né? São os dois países aí que estão brigando aí, né, nessa guerra aí de criação de estrutura e liberação aí da internet 5G. Tá? Então lá nos Estados Unidos já tem cidades que tem 5G e lá na China quase a sua totalidade do país já tem 5G lá, né? Tá? Então aqui a gente senta e espera, né? Ou senta e chora, mas vai demorar um pouquinho aí, porque aqui no Brasil ainda nós não temos estrutura 5G. Por mais que você compre um celular ou a operadora fala que é 5G, tá, gente? Toda. É importante vocês saberem que ainda não existe estrutura física. O Brasil ainda não abriu nem licitação para empresas poderem ajudar a gente aí para montar uma estrutura 5G. E então, o módulo que nós damos início hoje, esse módulo ele tem essa finalidade, né? A gente vai entender o que é esse 5G, o que é 4G, o que é 3G, 2G, o que é banda larga, o que é fibra óptica, né? São coisas do nosso dia a dia, né? São coisas da nossa vida, da nossa rotina. Então a gente vai entender toda a questão do conceito, estrutura. Eu vou ensinar vocês a configurar e a criar rede, né, nesse módulo, utilizando a nossa estrutura física da escola, tá? Vocês vão aprender também linguagem de programação, para a gente poder trabalhar com criação de sites e assim por diante. Então, o módulo, eu gosto, né? Sou suspeito para falar, mas é um módulo bem gostosinho de se mexer aí, se trabalhar, tá bom? Bom, feito a devida apresentação do módulo, vamos trocar aqui as telinhas. Tá? Galera, é importante eu citar aí, eu mandei um link, na verdade 2 links, né? O link, eu tô trocando figurinha com os professores, eu tô criando a gente meio que criou um padrãozinho aí legal na sala Google. Então vai ser, basicamente vai ser parecido com o que vocês já estavam fazendo, já estavam criando, porém vai ficar um pouco mais organizado na questão do conteúdo. Então, como eu estava usando uma conta minha pessoal, o meu driver estava ficando cheio. Então, todo o módulo anterior eu tinha que apagar os arquivos para poder liberar. Então, eu criei uma nova conta dentro de um padrãozinho lá que a gente estipulou. Eu mandei o link aqui para vocês aceitarem, tá lá no Discord, tá bom? Para vocês poderem entrar
e acessar, tá? Entrar e acessar a sala Discord, onde vai ter as atividades lá, tá bom? E a apostila de vocês também, eu mandei por aqui, certo? E também mandei, vai ser publicado, né? A aula ainda não está finalizada, mas quando eu publicar a aula também vai sair aqui para vocês poderem. Por quê? Porque nesse módulo tem muita atividade prática. Atividade prática que vocês vão ter que mexer no Word, ou no editor de texto, né? Vão ter que mexer num programa de apresentações, vocês vão ter que mexer numa planilha, tá? Então, vocês vão olhar a apostila, vai ver lá na apostila o que está, né, o que tá criado lá, né? Por exemplo, hoje a atividade é da aula 8, a parte prática. Então vocês vão acessar lá. As perguntas eu vou continuar publicando lá para vocês responderem. Então o vídeo vai continuar sendo publicado, perguntas vão continuar sendo publicadas, mas vai ter muita atividade prática para vocês fazerem, né, que dá para vocês fazerem por aplicativos aí. Bom, vamos lá então, né? Vamos dar início aí ao nosso conteúdo depois dessa explanação. Pessoal, para vocês, o que seria a internet? Na sua visão atual, o que é a internet? Uma ferramenta de comunicação? E aí, o que mais? O que mais aí? Só isso? Facilita pra caramba, né? Internet hoje em dia é tudo, né? Se não é tudo, é 90%, né? Até porque tudo envolve a internet, né? Você vai pedir comida, utiliza um aplicativo, mas precisa da internet, né? Hoje não precisa nem usar o telefone para fazer ligação. Você utiliza um programa de internet para mandar e receber informação, né? Graças à internet nós podemos ter aqui esse contato à distância, mais presencial no ao vivo, né? Então a internet ela é muita coisa, né? Só que por que a internet criou? Eu estava comentando do 5G, né? Um detalhe importantíssimo que vocês não sabem. A coisa ela vai ficar tão interligada que os seus eletrodomésticos eles vão estar conectados à internet, né? Quando você abrir uma torneira de água, uma torneira para beber água ou para lavar prato, a tecnologia 5G ela vai proporcionar que você monitore esse consumo de água em tempo real, sem você ficar olhando lá no hidrômetro, né? Então o 5G, gente, que é uma das tecnologias que vai revolucionar aí muita coisa, né? Espero estar vivo para ver isso acontecer de verdade, mas já são conceitos, né? Então, a gente precisa entender, na verdade, que isso é o que a internet proporciona para a gente, tá? Mas isso não é a internet. Então a gente precisa entender o que é a internet, né? A internet ela proporciona tudo isso para a gente. Pedir comida por aplicativo facilita a nossa vida em muitas coisas, né? Mas o que é realmente a internet? O que a gente precisa entender que a internet em si ela possui uma estrutura física, tá? Ela possui uma estrutura física que, através dessa estrutura física, ela permite a gente se interligar entre equipamentos, né? Entre computadores, na verdade, no seu início, né? Lá no início da internet, quando criou-se a internet, a intenção era ligar, né? Interligar máquinas, computadores.
que não é o que não mudou muita coisa. Hoje o computador ele continua interligado. Então quando você entra num site, tá? Quando você entra, por exemplo, no Facebook, no Google, no YouTube, na verdade você está entrando dentro de um computador, dentro de um equipamento, tá? Então, a internet, né, em miúdos, né, ela é uma rede mundial, global, até mesmo espacial, tá, gente? De computadores interligados. Certo? Então, isso é a internet. Então, a internet é uma rede de computadores, uma teia de computadores, tá? Onde que surgiu esse conceito de internet? Porque hoje, pra gente, até mesmo pra mim, a internet, ela é vídeo, é riqueza, é jogo online, né? Eu ainda peguei uma época que a gente usava o chamado internet de escada. Talvez alguns de vocês também tenham tido, né, esse privilégio, né, esse prazer de acessar a internet de madrugada, porque eu usava a linha telefônica, tá? Então a linha telefônica ela era e é ainda uma forma de a gente conectar na internet, tá? A gente já vai ver isso com mais detalhes. Então, da onde que surgiu? Quem inventou isso, né? Tudo começou, gente. Tudo começou lá em 1960. Quando os Estados Unidos e a antiga União Soviética, né? Hoje é dividida entre Rússia e outros países, né? Mas antigamente a antiga União Soviética, eles estavam travando uma guerra, né? Que na verdade não era uma guerra militar efetivamente, mas uma guerra tecnológica, assim como hoje os Estados Unidos e a China estão tendo, tá? É importante vocês saberem isso. Isso faz parte de momento cultura, né? Hoje em dia não existe somente guerra de invadir um país, matar pessoas, não. A guerra hoje em dia, ela está muito mais, desde ali de 1960, ela envolve muito mais a questão tecnológica, de você ter acesso primeiro à informação, você ter acesso primeiro à tecnologia, para você se sobrepor a qualquer outro país. Então, em vez de você ser um país que vai comprar tecnologia, você é um país que acaba exportando tecnologia, que é o que estava acontecendo. Nessa mesma época, 1960, os Estados Unidos e a União Soviética estavam brigando lá para quem mandava o primeiro satélite em órbita à Terra. Estavam brigando lá quem ia ser o primeiro país que ia mandar um homem, uma pessoa, um ser humano à Lua, tá? Então tudo isso daí, ele está relacionado a essa década, né? A década de 60, né? A gente não era vivo ainda, né? Nem pensava em nascer muitos, mas era o que o mundo, né? O mundo estava de olho, estava pensando. E com base nisso, os Estados Unidos, ele junto com as universidades americanas, ele iniciou um projeto chamado Projeto ARPANET, tá? Ou ARPA, né? O nome do projeto, que era um projeto militar junto com as faculdades, aonde eles queriam criar uma rede de comunicação de longa distância, né? Na época já existia telefone, né? Já tinha-se o computador, né? Os primeiros computadores já existiam nessa época, tá? E eles queriam interligar, queriam fazer uma comunicação entre eles,
em lugares, tipo São Paulo, ligaram um computador aqui de São Paulo junto com um computador lá do Rio de Janeiro. É longe Praia da Del, né, a distância. Então é o que eles queriam fazer isso para essa corrida, né? Essa corrida tecnológica aí. Foi quando, lá no final de 69, para a década de 80, que surgiu efetivamente a ARPANET, tendo essa comunicação entre os computadores. A rede ela foi se ampliando, né? Foi se ampliando, e aí eles tiveram uma necessidade de expandir. Aí cada um imagina e pensa o que quiser, né? Quando a gente fala em tecnologia, em produto que foi criado para fins militares, né? Chegar para a gente, né, como população, aí a gente começa a pensar, né, em muitas coisas que a gente ouve aí na TV, de país invadir o servidor de tal país ou de tal empresa, né? As empresas que têm acesso às suas informações, né? Hackear celular, hackear e-mail, tá? Aí eles dividiram, né? Eles tiveram uma necessidade de dividir essa rede, e aí eles criaram a ARPANET, ficou a ARPANET, mais para o uso pessoal, e a MILNET, que é uma outra camada da internet, para o sistema militar. Que é uma coisa que hoje vocês escutam aí, a galera que gosta de jogo, que curte muito essa questão de internet, da chamada Deep Web, né? Que são as camadas que possuem a rede. Então, imagine que a internet é como se fosse uma rodovia, aonde cada faixa dessa rodovia é para um tipo de acesso, para um tipo de comunicação. Tudo bem? E aí foi dividido o acesso à comunicação aí. Tá bom? Então tudo começou, tudo surgiu lá na década de 60 lá, devido a interesses militares aí dos norte-americanos aí, tá? E hoje, graças a Deus, a gente consegue utilizar aí até mesmo pelo celular, graças à evolução, tá? Tecnológica e assim vai indo. Eu falei no início que a internet ela é uma cadeia, né? Ela é uma rede de computadores ligados, interligados, né? Hoje em dia, o computador, ele não é só um computador, né? Um desktop, não é só um tablet, não é só um celular, né? Não é só um relógio moderno que você tem, tá? Hoje, quando a gente fala de computador, né? A gente não está falando somente de um item específico, de um equipamento específico. A gente está falando de tudo que envolve tecnologia. Como eu falei para vocês, né, agora há pouco, a tecnologia 5G vai proporcionar interligar o seu micro-ondas, interligar a sua geladeira, interligar a torneira da sua casa, tá? Então o 5G ele vai proporcionar uma revolução maior ainda aí, tá? Então é interligar, é você interligar equipamentos, você interligar computadores aí também. Existem alguns termos que a gente usa, que são o termo LAN, tá? O termo LAN, o termo MAN e o termo WAN. São 3 termos que a gente usa aí para poder identificar um tipo de conexão, para identificar um tipo de rede. Não existe só esses, existem outros tipos, né, outros tipos de redes aí. Então nós temos aí a rede LAN, que é conhecida como uma rede local, tá? Então o termo LAN house, sabe? O termo LAN house, quando você ia jogar lá o Counter Striker, né, na LAN house, ou outros jogos, é que você existe na verdade
uma conexão local ali, uma rede local naquele ambiente. Assim como na escola. Quando a gente usa o servidor para acessar um arquivo, para mandar um arquivo, é porque existe uma conexão aqui interna. Tá? O MAN, que ela envolve uma metrópole, né, uma rede maior. Então, uma LAN a gente pode ter em casa, a gente pode ter numa escola, numa faculdade, pode ter num prédio, num consultório. A MAN, ele já envolve a cidade, tipo, a cidade de São Paulo, né? Então, já é algo maior. E a WAN, né, que é algo que envolve o país, envolve o estado, né, envolve o mundo, que é algo maior, né, é algo de categoria global aí, é muito grande, tá? Então, quando você acessa um computador hoje, né, quando você acessa o Facebook ou o Instagram, você na verdade está acessando um computador que não necessariamente está aqui em São Paulo. Esse computador ele pode estar lá na Califórnia, nos Estados Unidos, tá? Então ele permite a gente fazer essa ponte, né? Esse acesso. E como que funciona, gente? O conceito da internet, ele basicamente é composto por você ter um equipamento. Esse equipamento pode ser um computador, um celular, um tablet, uma impressora. Você precisa ter um equipamento. Esse equipamento, ele precisa ter uma placa, que é o que a gente chama placa de rede, né? Que é a placa de comunicação. E você, além desse equipamento, além dessa placa, você precisa de uma estrutura de sinal, que pode ser um cabo, que nem a linha telefônica, pode ser o cabo de fibra óptica, tá? Pode ser um cabo coaxial, ou pode ser o Wi-Fi, sinal, né, de ondas de rádio. E esse sinal, ele tem que estar vindo do que a gente chama de um servidor, tá? Que é o provedor, né, na verdade, né? Que é o que vai liberar o sinal pra gente, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma agência nacional, né, chamada Anatel, né? Então, ela que é a empresa do governo que regulamenta as empresas de telefonia, as empresas de internet, né, as empresas de TV, as empresas de satélite, por exemplo, tá? Ela que regulamenta, ela que faz a liberação. Para você ter acesso ao quê? Ao provedor de serviço, ao provedor de acesso. Então, se você hoje, no seu celular, você tem acesso à internet barata, é graças à liberação ao livre mercado para as empresas. Então, hoje você tem a Vivo, você tem a Claro, você tem a TIM, você tem a Nextel, né? São algumas operadoras. Você tem a NET. Então, é graças a essa liberação que a gente tem a possibilidade de ter acesso barato, tanto por uma internet produzida pela linha telefônica, tá? Ou por uma internet que você utiliza o seu celular aí. Tudo bem? Então, a gente precisa do equipamento, precisa da estrutura, a gente precisa do servidor de acesso da empresa que vai te vender esse serviço, tá? Para aí sim você ter a conexão da internet. Que aí você tem a permissão dessa empresa, você tem a liberação da Anatel para poder acessar o Instagram, poder acessar o Facebook, o Twitter, acessar um site de notícias,
um portal de notícias, tá? Então tudo é esse processo, tá? Antigamente, lá no primórdio, você era obrigado a pagar um provedor, tá? Então você tinha que, na época existia a América Online, existia o UOL, existia a BOL, né? Existia o iTelefônica, nossa, décadas isso, entendeu? Que eram provedores de acesso à internet de escada. Depois chegou aqui no Brasil a internet de banda larga, que aí a gente precisava daquele modemzinho, né? Só que você também precisava de uma linha telefônica, porque sem a linha telefônica você não tinha internet de banda larga, tá? Aí abriu-se para mais empresas, certo? E aí veio a NET, veio a Claro, veio outras empresas de fornecimento de internet de banda larga aí, tá? E aí a gente migrou aí, além para essa internet de banda larga, que continua sendo utilizado, no caso pela NET, que é uma das empresas, você tem a Vivo, né? Que é uma outra empresa. A gente também tem a tecnologia 3G, 4G, 2G, 2G, 3G, 4G, que é o que a gente está usando no momento, que é a telefonia de acesso móvel, tá? Então, pelo celular você acessa, pelo seu computador você acessa, tá? Graças a essa estrutura aí que foi criada, tá bom? Então, são quando a gente interliga aí esses equipamentos aí, tá bom? Então a gente tem lá o computador, tem o modem, tem a empresa que fornece isso e temos a internet, né, o acesso ao servidor e assim vai. Aqui tem uns modelinhos de cabos, tá bom, gente? Para vocês entenderem a estrutura física, tá? A estrutura física de uma rede de computadores hoje, tá? Como eu falei, para quem mora mais perto da região central, e algumas partes, né, dos extremos, a gente tem a fibra óptica. A fibra óptica ela é a mais rápida que existe. É o tipo de conexão mais rápido que existe, tá? Abaixo da fibra óptica a gente tem lá o coaxial, tá? Que também é uma conexão mais rápida, tá? E aí você depois tem a linha telefônica, que é o que muitos ainda utilizam, né? Devido à região, o local, não tem acesso, tá? Então são alguns tipos de estruturas, de cabos que são utilizados, tá bom? E tem também alguns lugares que você acessa a internet pela tomada, pela rede elétrica, tá? Só que aí depende da empresa de energia elétrica da região, da cidade, do estado, para poder fazer essa liberação. Também tem a internet via satélite. Dependendo do local que você mora, se for um lugar muito longe, que não tem estrutura física montada, é utilizado satélite, antenas, né? Na sua cidade ou na sua casa, para poder receber esse sinal. E aí você lá tem um modem, né? O que é o modem, tá, gente? O modem, ele nada mais é do que um aparelho que vai decodificar esse sinal de internet para você poder ter acesso, tá? Lembrando que a gente viu lá em sistemas, vocês viram em sistemas, sobre a linguagem binária, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, né? Então a linguagem digital, a linguagem da internet, a linguagem dos dados, ele é baseada em 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Certo? Tudo bem? Gente, vocês têm alguma pergunta aí para fazer sobre o que eu explanei aqui? Querem perguntar alguma coisa? Tranquilo? A gente vai se aprofundar mais nas próximas aulas sobre isso daí, tá bom, gente? Mas é só para vocês terem a noção aí.
Vamos lá. Lá na sala Google, vocês vão ter a atividade para fazer. Então vai ter 5 perguntas para vocês responderem e vão ter 2 atividades práticas para vocês fazerem. Uma delas é você criar uma apresentação, tá? Uma apresentação utilizando o PowerPoint, usando apresentações da Google. Eu já até criei aqui para vocês criarem em cima, tá bom? Aonde você vai explicar, vai fazer uma pesquisa, né? E vai explicar sobre os tipos de redes existentes. E lá no Word, no editor de texto, tá aqui embaixo também, você vai criar um documento, né? Um documento lá de texto, aonde você vai falar sobre as partes de uma rede. Para você montar uma rede de computadores, o que você precisa? Quais são as peças que você precisa? Quais são os equipamentos que você precisa? Então você vai fazer uma pesquisa e vai colocar lá o texto, vai colocar a foto e vai explicar o que é aquele equipamento. Tudo bem, gente? Tranquilo? Deu para entender aí, gente? Beleza. Então, galera, eu vou parar aqui a gravação para poder publicar o nosso vídeo, fechou?